A solidão na literatura. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Carmen e hoje venho atualizar um assunto que faz um tempo já que não trato dele por aqui. Eu já fiz, sei lá, talvez seis vídeos sobre esse assunto por aí. Eu vou deixar o último aqui para vocês darem uma olhada. O tema da solidão é um dos mais recorrentes na literatura, né? Desses vídeos temáticos todos que eu faço, eu acho que é solidão, loucura, estão dentre os temas mais recorrentes. Então agora eu vou citar 3 livros que tem a solidão ali muito presente, né? Então a solidão chega quase a ser uma personagem da história. 2 que eu vou citar estão aqui no Kindle, eu li aqui. O primeiro que eu vou citar é Equador, do Miguel de Sousa Tavares. É um livro que eu gostei bastante, eu li não faz muito tempo, foi neste ano. É a história de um português, né? A gente está aqui no comecinho do século XX. A história de um português, com certa lá nobreza tal, que é mandado, né, pelo rei de Portugal para um país da África, uma colônia da África, São Tomé e Príncipe, para ser governador de lá. Ele foi enviado por quê? Porque ele estava envolvido com a mulher casada, né, em Portugal, acho que em Lisboa, então, assim, para evitar confusão, mandaram ele para lá. Chegando lá, ele se depara com a situação de escravidão, mas é uma escravidão maquiada. Por quê? Ora, se o Brasil foi o último país a abolir a escravidão em 1888, não havia mais escravidão no mundo, certo? Em tese, pelo menos. E lá, os locais, os colonos, eles estavam escravizando os povos, assim, da Angola, os locais e tal. Eles diziam que tinham um contrato de trabalho, diziam, né, enfim, falavam uma coisa, mas faziam outra. Aí os empregados, que na verdade eram escravizados, eles também tinham medo de falar, já não se comunicavam no idioma, então foi uma situação assim bem complicada. Por que a solidão tem a ver com isso? Ora, a gente está falando de um cara, o governador, que foi lá. Ele foi lá e era totalmente contrário à prática desses colonos. Então, ele chegou lá, ele era como um inimigo, visto ali por todos os locais, né, os patrícios, mas colonos locais, então os portugueses que foram para lá para enriquecer, porque era isso que faziam com colônia, né? E depois também chegou um inglês, que a gente também tem toda a história dele no livro, né, o inglês com a sua esposa, chega lá para ser cônsul. Ele até se aproxima desse casal tal, mas eu não vou contar o que acontece, não vou dar spoiler e tal, mas ele se sente muito solitário ali, porque ele está longe de casa, ele está entre pessoas com as quais ele não tem nenhuma empatia, não tem nenhuma afinidade ideológica, que são os portugueses que foram para lá. Então ele era muito malquisto, embora fosse autoridade ali. E depois chegam esses ingleses, e esse inglês cônsul da Inglaterra foi ali fazer até um papel ali de fiscal, né, para ver se estava tendo escravidão, porque a Inglaterra já tinha proibido, né, a gente não pode se esquecer, a Inglaterra que tinha que pressionar para não haver mais escravidão. Se vai um cônsul inglês ali e vê o que está acontecendo, a coisa fica complicada. E ele se sentia muito só, ele não tinha com quem conversar, ele não tinha interlocução, ele tinha um amigo em Portugal que foi lá uma vez, mas depois teve que ir embora, e ele se sentia extremamente só por conta de todas essas questões, e eu estou falando de uma só, né, que é essa questão ideológica de ser contra a escravidão e todos ali serem adeptos ainda, mascararem a situação. Tem outra coisa aí também que acontece, que eu não posso falar porque senão seria spoiler, e faz com que ele também se sinta muito solitário, enfim. Ele se sente, sim, abandonado, ele se sente assim no fim do mundo sozinho, solitário, sem amor, né? O livro tem um desfecho assim, bem tocante, e a gente percebe, né, que ele realmente se sentia extremamente só. O outro livro que eu li aqui foi A Balada de Aidan Henry, que é do Ian McEwan. Eu li esse livro também há pouco tempo. Aliás, todos que eu vou citar aqui eu li neste ano. Ian McEwan é um dos autores contemporâneos que eu mais gosto. Ele escreve muito bem. A partir de uma história muito simples, ele constrói uma narrativa muito interessante, bem envolvente. Aqui é a história de uma juíza, assim, de meia idade, acho que ela já está chegando aos 60 anos, não tem filhos, é casada. O marido resolve ter uma experiência extraconjugal, porque está chegando aos 60, quer levar a vida mais excitante, então assim, eles meio que estão juntos, meio que estão separados, enfim, e isso pesa, né, pra ela, né, depois de tanto tempo junto, o cara
troca por uma mais nova porque quer uma vida mais excitante, né? E fica assim nessa confusão. E aí ela tem todas as questões profissionais para cuidar. Ela é juíza, então é juíza da vara de família. Ela decide casos sobre a vida familiar das pessoas. E dentre esses casos, tem o caso do Aidan Henry, que é um rapaz que tem 17 anos, prestes a completar 18. Ele é testemunho de Jeová e ele tem uma doença séria que precisa receber transfusão de sangue. Os pais são contra. E como ele é menor de idade, né, ele não pode falar por a opinião dele, a decisão, a opinião dele sobre o caso não pode ser levada em conta, né, e sim a dos pais. Mas aí a questão ética, médica, né, de poder salvar uma vida e não salvá-la por conta da religião, enfim. Tudo isso faz com que a juíza tenha que dar um parecer sobre o caso. Então, ela ouve os pais, depois ouve o rapaz, ela vai no hospital conhecer o rapaz. O que solidão tem a ver com isso? Solidão tem tudo a ver com isso se a gente considerar duas perspectivas. A dela, porque ela está num processo ali de quase separação, ela não tem mais apoio familiar, né? A única pessoa, o companheiro dela de trajetória, tá noutra, digamos. E ela se dedica muito à vida profissional por conta disso, porque é um problema que ela tem que enfrentar, certo? Ela se dedica muito à vida profissional. Ela se sente muito sozinha para decidir muita coisa. Eu jamais poderia ser juíza porque eu entraria em parafuso tendo que decidir a vida dos outros. Decidir pela vida, pela não vida, o rumo que vai tomar, se vai ficar no país, se não vai. Ela tinha que decidir essas coisas. É uma profissão que, para a pessoa que tem sensibilidade, é muito difícil, dura e solitária, porque a decisão é da própria pessoa e ela vai decidir a vida de outras tantas, né? Para quem gosta disso, né? Tem gente que é autoritário, gosta, problema nenhum. Mas para quem não tem esse perfil, ser juiz é ajudar os outros, não deixa de ser, né? Não deixa de ser. Mas também é algo muito solitário. O poder é solitário. Quando você tem muito poder, você não tem muita empatia dos outros, porque quantas pessoas vão estar num lugar como o seu, por exemplo, né? Então tem toda essa questão. E ela estava se sentindo fragilizada pela vida particular dela, que estava confusa. Então tem uma solidão ali que ela fica remoendo as coisas. E tem a solidão do Aidan Henry. Sei que eu tô dando um pouco de spoiler, mas eu não tenho como falar sobre o assunto sem dar spoiler. Enfim, depois que ele passa por esse processo todo, ele se percebe muito sozinho. Ele percebe que toda a vida dele, até aquele momento, não fazia muito sentido mais. Ele tenta uma nova vida, tenta buscar ajuda, tenta. Enfim, também tem um desfecho bem pesado. E a gente percebe que o desfecho desse caso, assim como no caso ali de Equador, por conta da solidão, do peso que de repente a vida assume. Quando você se sente sozinho, você tem uma dificuldade muito grande em ver saída para as coisas. O último, Crônica da Casa Assassinada, do Lúcio Cardoso. Aqui, na verdade, eu poderia escolher um personagem para falar de solidão, qualquer um, aleatoriamente, porque todos os personagens são solitários. Todos ali sofrem de uma solidão patológica quase. Então, porque assim, não é o estar sozinho, eu já falei sobre isso. Solitude é uma coisa, estar sozinho, você está bem, a solidão para você, o fato de você estar sozinho não é problema nenhum. E a solidão você tem às vezes mesmo com outras pessoas, como é o caso aqui da Crônica da Casa Assassinada, como é o caso aqui da Crônica da Casa Assassinada. Porque não é o fato de você estar fisicamente só, é o fato de você estar emocionalmente só. Essa solidão que é emocional e não física, que acaba com as pessoas, né? Então, muita gente se mata, muita gente entra em depressão, enfim, um monte de coisa. E aqui, né, neste livro, todos os personagens são solitários. Eu não vou me estender falando muito dessa história, porque eu fiz um vídeo, que eu vou deixar aqui, eu comento melhor essa história, né? Aqui a gente tem uma família numa fazenda, numa casa lá de Minas Gerais, e é uma família tradicional, e um dos membros dessa família se casa com a Nina e o outro se casa com a Ana. Eles são duas concunhadas e elas não se bicam. A Nina é
super atraente, bonita, né? Ela é o centro das atenções, tudo gravita em torno da Nina. E a Ana é super invejosa, né? Ela tem uma inveja da Nina que a impede de fazer qualquer outra coisa. Ela precisa da Nina para existir, porque ela simplesmente não consegue existir sem alimentar a inveja e a raiva consequente disso, o ódio consequente da inveja que ela tem da Nina. Então, aos poucos a gente vai conhecendo a história, uma história toda fragmentada, caleidoscópica, com polifônica, né, com vários narradores, que lembra Faulkner e tal, e a gente vai percebendo um mais solitário que o outro, aquelas coisas de família não reveladas, os segredos, as emoções não explícitas, adivinhadas ou supostas, enfim, aquela coisa que pesa para cada um, né? Então eu percebi todos os personagens muito solitários e muito infelizes, porque aqui, embora a Nina pareça radiante, tudo gravita em torno dela, ela também não era assim feliz, e com o desfecho que teve ali a gente também entende por que ela não era tão feliz assim. Enfim, solidão para todos, certo? Então aqui 3 obras sobre solidão. Me digam o que vocês já leram disso, desses 3 que eu comentei, se vocês gostaram e tal. E me indiquem outras obras sobre solidão, que tem a solidão ali muito presente na obra, que eu vou adorar saber, trazer o tema aqui, né? Se eu tiver lido, então posso ler. Adorar trazer aqui para comentar com vocês. Muito obrigada, beijos, tchau, tchau.